decorrendo dessa palavra, eu quero te mostrar o seguinte. Querido, Ele fez todas as coisas. Ele já deixou tudo pronto. Mas conscientemente, a nossa mente, a forma que nós somos criados, a forma que nós somos doutrinados, é que nós precisamos fazer algo para ter. Nil, qual é o exemplo que você dá? Simples. Quantas vezes eu passei por isso? Eu lembro da minha mãe falar para mim: ei, já era no segundo ou terceiro segundo ou terceiro trimestre, porque as provas são trimestrais. Eu não sei se mudou, mas antigamente era assim. E quando ela via meus boletins, minhas notas negativas, ela falava assim: você sabe aquilo que você quer, aquela bicicleta? Se você não passar de ano, você não vai ter. Quem passou por isso? Querido, deixa eu te falar. Algo foi construído no nosso subconsciente, ao ponto de que você precisa fazer algo para que você alcance o desejo do seu coração em Deus. E na verdade, Deus, Ele desconstrói tudo isso dizendo o seguinte: preste atenção, eu quero dar, eu quero abençoar. Você não precisa fazer nada, a única coisa que você precisa fazer é aceitar. Qual é o problema disso? Nil, mas é difícil. Difícil na verdade, é você se entregar para Cristo, se entregar para o Espírito Santo e fazer Ele construir dentro de você o desejo de receber tudo aquilo que está pronto. Isso é difícil. Deus, Ele criou o jardim e deu para Adão. Deus estabeleceu a terra prometida e entregou para Israel. Deus cravou Cristo na cruz do Calvário e deu a salvação para cada um de nós. O que eu preciso fazer? Aceitar. Aceita. Porque todo o ponto de partida está na cruz. O ponto de partida da minha vida nessa caminhada cristã está na cruz. E quando eu começo a observar tudo que Deus fez através de Cristo na cruz do Calvário, eu estabeleço o meu início. Lá em João 19, capítulo 19, versículo 30, fala: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Preste atenção, querido, está tudo pronto. Tudo está pronto. Nil, não, peraí, o que está pronto? Querido, o desejo do meu coração é fortalecer o que você já sabe. Não é nada diferente, ou até mesmo eu acredito que algumas pessoas que não sejam cristãs, que estão nos ouvindo, já têm uma ideia do que é a obra de Deus, o que é a obra de Deus através de Jesus. O que eu preciso apenas é fortalecer no seu coração, através dessa ministração que está na palavra de Deus, os pilares que Cristo estabeleceu assim que Ele ressuscitou. Esses pilares precisam ser inabaláveis. Você precisa ter algo fortificado dentro de você. Porque não é a circunstância que te coloca em um sentido de oração, petição diante de Deus. Porque quando eu olho lá atrás, eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho desejos. E ainda em tempo oportuno, Ele vai trazer a resposta para você. O problema é que nós somos a geração micro-ondas. Nós queremos apertar o botão, botar 2 minutos para esquentar e deixar tudo pronto. Não, Deus tem o tempo dele. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Amém, querido? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 37 ao 39, fala assim: em todas as situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades, ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima e nem o mundo lá de baixo. E todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Querido, deixa eu te falar, quando você entra numa guerra, quando a guerra se estabelece, alguma coisa foge do seu controle, preste atenção, através da obra da cruz do Calvário, Deus já te entregou a bandeira da vitória, você já é vitorioso, você já entra numa condição, como se você já chegasse lá no final, eu já sou vitorioso. Qual é o problema disso? Que guerra é essa? Que tribulação é essa? Então qual é o comportamento que eu devo ter? Através da obra da cruz do Calvário, eu me tornei filho, e por ser filho, o meu pai não deixa faltar nada para mim, o meu pai não deixa não deixa de suprir a minha vida. Essa é a condição. Senhor, eu te louvo, porque se esse momento é para provar a minha fé, eu estou aqui para ser provado. É a condição de um coração, não de um coração lamentável, ó céus, ó vida, e agora? Você precisa ter um comportamento diferente, você precisa entender que você é filho. Quais são as situações? Se você observar no versículo 35 do capítulo 8, você vai ver que sofrimentos, dificuldades, perseguições, fome, perigo de morte, todas essas dificuldades, elas já acontecem já há milhões de anos, desde a existência da humanidade. Mas o que eu preciso é fortalecer esses pilares, é entender que através de Jesus, algo foi estabelecido dentro de mim, e eu preciso me agarrar, eu preciso me amalgar, eu preciso estar misturado, porque conscientemente, preste atenção, querido, a maior guerra que podemos ter, não é a guerra física, uma luta, um combate físico. A maior guerra, a luta, é aquela que está aqui dentro. Então o que eu preciso é fortalecer a minha mente. Nil, como é que eu fortaleço a minha mente? Através da palavra. Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu absorvo a palavra, quanto mais eu medito nela, quanto mais tempo a sós eu tenho com Deus, seja Ele em qualquer ambiente, em qualquer lugar, mais a minha mente está fortificada. Porque as minhas emoções, elas são controladas, há o domínio próprio, porque o Espírito, ele começa a te ajudar a caminhar nesse processo e identificar o seu posicionamento em Deus. Só que quando você começa a deslumbrar toda a história do cristianismo, desde o início da humanidade, você vê que, na verdade, você olha para Deus e você não vê um Deus que muda a circunstância. Opa, peraí, agora eu entro em choque. Deus não muda a circunstância, querido. Eu não vejo, quando eu vou colocar alguns exemplos, e nesses exemplos eu não vejo Deus mudando a circunstância. Eu vejo Deus sobrepujando, eu vejo Deus se colocando acima das circunstâncias. Eu não vejo Deus mudando leis, eu vejo Deus criando leis e passando por cima das outras. Não, me pontua então, me dá esses exemplos. Lá em Esther capítulo 8, versículo 11, nas cartas o rei dava autorização aos judeus de todas as cidades do reino para se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Preste atenção, alguns, eu acredito que todos aqui conhecem a história de Esther, e sabe que o povo, foi levantado um decreto de morte para aquele povo judeu. Só que quando a verdade veio à tona, o rei, ele estabeleceu um outro decreto que sobrepujava, estava por cima, estava acima da lei que foi estabelecida antes. Então preste atenção, querido, ele faz o seguinte, a autorização aos judeus de todas as cidades do reino para que se organizarem e se defenderem contra qualquer ataque. Se homens armados de qualquer povo ou qualquer província do reino atacassem os judeus, estes podiam combatê-los e matá-los. Podiam acabar com todos os seus inimigos, até mesmo mulheres e crianças, e ficar com seus bens. A lei ia além. Então
Daniel na cova dos leões, Deus não podia ter matado aqueles leões, sim ou não? O que aconteceu? E a serpente no deserto? Houve um resultado? Claro que teve o pecado, a murmuração do povo, as serpentes vieram, começaram a picar, mas Deus deu uma direção em Moisés, e Moisés levanta ali uma estátua com a serpente, e ali o povo, quando olhasse para aquela serpente, ela curado. Deus podia aniquilar aquelas serpentes, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha. Sabe que Deus não podia ter mandado uns anjos com os balde para poder jogar água lá na fornalha? Sim ou não? Eu vejo um Deus passando por cima das circunstâncias. Eu não vejo Deus retirando circunstâncias. Eu vejo um Deus caminhando com você no vale da morte. Eu vejo um Deus caminhando com você na escuridão. Eu não vejo um Deus acendendo a luz para você passar por onde você tem que passar, porque Ele é a luz. Olha a diferença. Eu preciso entender, querido, que a palavra é a base e o alicerce para fundamentar e fortalecer a minha mente e o meu coração. E quando eu começo a olhar a palavra e observo ela, preste atenção, querido, lá em Deuteronômio capítulo 28, no versículo 1 fala: se vocês derem atenção a tudo que o Senhor, nosso Deus, está dizendo, então preste atenção, a palavra é a própria boca de Deus. Continuando, e vocês, se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos, que eu lhe estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Naquele momento Deus estava estabelecendo para o povo de Israel algo extraordinário, e eu quero trazer para o contexto de hoje como igreja. Deixa eu te falar, querido, se você prestar atenção no que Deus diz através da palavra e obedecer ela fielmente, se você continuar lendo Deuteronômio capítulo 28, do 2 em diante, você vai ver bênçãos extraordinárias. Mas Nil, por que eu ainda não desfruto? Simples. Então Nil, você está dizendo que eu não obedeço? Ou eu não ouço a palavra? Você quer ver algo que agrada ao Senhor? O que agrada ao Senhor? Quem sabe falar o que agrada ao Senhor? Fé. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé, querido. Você precisa crer na palavra. Você precisa crer no que Ele está dizendo para você. Porque quando você crê e você estabelece esse princípio dentro de você, querido, preste atenção, você vai caminhar em lugares que você nunca caminhou, em Deus. Deus vai derramar o sobrenatural em você, não porque você merece, entenda, mas porque Ele te ama e Ele quer derramar. Essa é a diferença. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, agradecemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo. Você precisa se relacionar com o Filho de Deus, você precisa se relacionar com Jesus Cristo. Ele tem derramado a bênção sobre você, Ele tem derramado a bênção sobre você, você já é abençoado por causa desse relacionamento com Cristo. Salmo 23, capítulo 6, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo. Em algumas versões fala que elas te perseguirão, elas estarão atrás de você. Que Deus é esse? Que amor é esse? Ainda que eu tenha o coração mau, eu tenho uns pensamentos ruins, Ele ainda derrama a bondade, Ele derrama o seu amor, Ele derrama a sua alegria e sua paz sobre a minha vida. Que Deus é esse? Eu preciso ter convicções no meu coração, eu preciso firmar esses pilares na minha vida,
Porque a questão não é o momento que nós estamos vivendo, a questão é que Deus, Ele constantemente, Ele quer derramar sobre você toda a sorte de bênção. Não é porque você está vivendo o tempo de hoje, que Ele vai se limitar a apenas te abençoar pela necessidade que você está passando, mas Ele quer superabundar em bênção a sua vida, pelaquilo que você já pediu há muitos anos atrás. E se você quer glorificar, agradecer, estabelecer o Deus vivo em seu coração, todos os dias, preste atenção, querido, você vai viver o melhor nesta terra. Amém? Eu quero falar agora sobre a primeira fase de Jesus. Essas 3 fases de Jesus, ele aponta justamente para tudo isso que eu falei agora no início, como introdução. A primeira fase de Jesus chama unigênito. E o que é o unigênito? Unigênito está em grego. Significa monôgenes. Mono, de único. Gênese, de geração. Jesus, no primeiro momento dele, ele foi estabelecido como unigênito, o único da geração de Deus. E através dele, poderia nascer outros filhos. Lá em João, capítulo 1, 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João quer apontar Jesus como o único. Ele é o único. Ele é o unigênito. Só que quando eu olho para a obra da cruz, através da cruz do Calvário, através da obra perfeita, eu me tornei filho. Por causa do amor do Pai, eu me tornei filho. A minha essência, a minha existência, ela está baseada no ponto de partida que foi Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu único Filho, em outras versões, seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha. Querido, tem algo muito além. Tem algo muito além de apenas nos retermos aqui, ou retermos um momento. Está muito além. Nil, a questão é imaginar. Não é imaginar, é crer. Eu preciso acreditar naquilo que a palavra diz. Tem mais. Na segunda fase, quando passa o processo de unigênito, do Filho unigênito, agora eu tenho a segunda fase, que é a fase do Deus encarnado. Jesus, ele encarna, Jesus, ele vem para a terra e habita entre os homens. Continuando lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Cristo abre mão da sua glória. Cristo abre mão de ser unigênito, para agora se tornar o Deus encarnado, está no nosso meio. É claro que todo esse processo faz parte de um plano de salvação, mas o mais poderoso é que quando você observa os 4 evangelhos, você vê Cristo apresentando, por amor e pela graça, o reino de Deus, o amor, o Pai. O Pai amoroso, não o Pai aquele de olho por olho, dente por dente, guerra.
mas um pai amoroso que ama. Quando você observa Jesus ele está ali mostrando o reino, ele fala, ele começa a fazer milagres, ele fala o seguinte: querido, preste atenção, eu vou parafrasear, ei, eu vim para apresentar o reino, eu vim trazer a mensagem de perdão, arrependimento, eu vim trazer milagres, eu estou acima das circunstâncias. Esse é o Filho de Deus. Agora ele passa a fase do Deus encarnado, do Deus presente, fisicamente. Lá em Filipenses capítulo 2, do versículo 7 em diante, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que, vamos lá igreja, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o Senhor que nos proporcionou a condição de filho amado, Ele é o Senhor que nos proporcionou a condição de vivermos o sobrenatural neste lugar, nesta terra, nesse tempo. Quando passa o processo de Cristo, Ele é crucificado, agora Ele entra na terceira fase, a fase de primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro filho, porque através da obra da cruz, eu me tornei filho também. Quando eu olho para a palavra primogênito, no Velho Testamento em hebraico é Ben-Or, e no Novo Testamento é Protótokos, em grego. Ele agora é o primogênito, ele é o irmão mais velho nosso, e através disso, querido, eu preciso ter a convicção no meu coração, que Jesus me fez filho. Eu preciso entender que, como está escrito em João 3,16, eu preciso crer no que Ele fez, eu preciso crer na obra da cruz, eu preciso crer no processo da salvação, eu preciso crer que Ele veio para me perdoar, Ele veio para me regenerar, Ele veio para me trazer para o reino de Deus. Lá em Colossenses capítulo 1, no versículo 18, Ele é a cabeça, corpo, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é Ele quem dá vida ao corpo, Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Querido, Ele precisa ser o primeiro lugar na sua vida, Ele é o primeiro. Tudo que você fizer, tudo que você imaginar, pensar, planejar, Ele tem que fazer parte de todo esse contexto, porque você começa a desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou na sua vida. No versículo 20, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz. Deus estabeleceu a paz em nossos corações, por causa da obra da cruz. Por que muitas das vezes nós entramos na ideia do diabo, querido? Eu não consigo, algumas vezes mas Nil, a pressão é muito grande, a circunstância aperta. Querido, preste atenção, você tem a palavra. Você tem a condição, através do livre-arbítrio, a escolha de entrar no seu ambiente, a sós com Deus, e expressar tudo aquilo que você está sentindo, sendo sincero com Deus. O medo não pode ser maior do que o amor que Deus tem por você, querido.
Não pode. Deus continua te amando do jeitinho que você é, mas você precisa entender que o amor que Ele tem por você é muito maior do que todo pavor ou medo que você tem de qualquer circunstância. Ele te fez filho, querido. Você que é pai, você que é mãe, você deixa faltar alguma coisa para o seu filho? Você acha que Deus deixaria faltar alguma coisa para você? Porque o desejo dele é que você dependa dele. A dependência está em você crer em tudo que está nas suas mãos vem dele. Tudo que chega na sua casa, tudo que passa pelas suas mãos vem dele. Porque ele te ama, você é filho. Romanos capítulo 8, no versículo 29, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Eu quero só apenas fortificar, intensificar isso dentro do seu coração, querido. Eu preciso que você entenda que tudo está em torno de Cristo. Todas as coisas estão nele, e tudo que eu preciso está nele, então eu preciso estar caminhando com ele, amém? Em João capítulo 1, no versículo 2, porém alguns creram nele, e o receberam, e este lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu apenas quero intensificar, através da palavra, que você é filho de Deus. E se hoje você está aqui, crendo em Cristo Jesus, crendo na obra da cruz do Calvário, você é filho de Deus. E não tem como um filho de Deus estar desamparado. Não tem como um filho não ser atendido nos seus pedidos. Não tem como um filho passar necessidade. Não, porque você tem um pai amoroso. E através disso tudo, Deus Ele te deu todas as coisas. Ele te deu um lar, Ele te deu milagres, Ele te abençoou, Ele te deu uma empresa extraordinária, Ele te deu todas as coisas. Querido, deixa eu te dizer, mas Nil, eu ainda não estou desfrutando disso. Você não desfruta porque ainda tem um tempo. Tudo no seu tempo. O que Deus precisa fazer dentro de nós é preparar os nossos corações, e nós precisamos ter um coração constante nele. Esse coração constante, inabalável, estabelecido através da palavra, através da revelação de que Cristo, através de Cristo eu tenho todas as coisas, eu preciso permanecer firme, nem olhando para a direita e nem para a esquerda, mas olhando para a cruz do Calvário, olhando para Cristo, e nesse posicionamento, querido, no tempo certo, na hora certa, todas as coisas vão acontecer. Colossenses capítulo 1, no versículo 13, Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta, é por meio dele que nossos pecados são perdoados. Ele nos perdoou, querido, preste atenção, você é perdoado, você é perdoado. Querido, eu vou repetir de novo, você é perdoado, você é filho, o filho amado. Quando eu caminho por essas três fases, identifico agora que o unigênito passou a ser carne, e por intermédio da sua condição física como humano aqui na terra, ele se torna agora o primogênito. E agora eu começo a entender os pilares que ele estabelece para a igreja. Eu sou a igreja. Eu começo a identificar quais são esses pilares diante de
tudo que foi explanado aqui, eu começo a entender que além de todas as coisas, de tudo que Deus estabeleceu como bênção, eu sou filho amado. Os 3 pilares fala de paz, fala de fé e de testemunho. Logo que Jesus passa pelo processo de crucificação, ao 3º dia ele ressuscita. Logo na virada da madrugada para o sol que estava raiando, bem cedinho, Jesus, ele ressuscita. E ali, no primeiro momento que ele aparece, ele começa a ministrar e estabelecer pilares para a estrutura da igreja. Estamos vivendo em tempos difíceis. Nil, mas esses tempos difíceis são para quem? Não é para a igreja. A igreja não passa tempos difíceis. A igreja não passa por tempos difíceis. O que a igreja passa é por provações para amadurecimento. Quem está passando por tempos difíceis? Está lá fora. Quando você olha para a Arca de Noé, era difícil estar dentro da Arca de Noé? Talvez você comece a imaginar aqueles animais, 40 dias, comendo, fazendo suas necessidades, qual era o cheiro que tinha ali dentro? Difícil. Estava para quem estava lá fora. A água estava subindo de nível. Mas para quem estava dentro do barco, estava salvo. Nil, qual é o meu papel? Jogar o bote de salva-vidas. Você está dentro do barco hoje. Nosso papel hoje como igreja é salvar quem está lá fora. É difícil? Não é difícil. A igreja, ela é provada para amadurecimento, para crescimento. E nós estamos em constante processo de crescimento, querido. Por que, Nil? Porque a igreja não para, ela continua avançando, ela continua prosperando. A igreja está avante, querido. Não tem nada que faça parar. Isso já foi comentado aqui, querido. Inclusive o pastor Rubens já mencionou isso. Quando nós vemos as histórias de muitas coisas se acabaram durante o seu tempo, mas a igreja não acabou, pelo contrário, continuou crescendo. Paz, fé e testemunho. Mateus capítulo 28, do versículo 1 em diante. Depois do sábado, no domingo bem cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ele era parecido como um relâmpago, e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenha medo. Sei que vocês estão procurando Jesus e que foi crucificado, mas Ele não está aqui. Glória a Deus, aleluia. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Venham e ver o lugar onde Ele foi posto. Agora vão depressa, diga aos discípulos dele o seguinte: Ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Elas foram embora depressa do túmulo, pois
estavam com medo, mas muito alegres. Imagine a explosão de emoção que havia naquelas mulheres. Eu não quero me ater, querido, preste atenção, o porquê que foram as mulheres. Eu acredito que, entenda, as mulheres ela têm muito mais emoções para contar as coisas. O homem ele é mais objetivo e sucinto, acho que muito mais frio. A resposta até é curta, mas a mulher ela quer dizer os detalhes. Elas querem mencionar. Eu acredito que eu sei que tem várias revelações, já tem várias ministrações em cima disso, mas eu acredito que existe um propósito. Deus falou assim, Jesus, né? Vou pegar as mulheres aqui, vão aproveitar que vai vir me visitar de manhã por causa que elas me amam, tem um relacionamento. Não estou dizendo que os outros discípulos não o amavam, mas havia um propósito, e eu acredito que o emocional, a forma que as mulheres poderiam chegar diante daqueles discípulos, falando, expressando, poderiam contagiar eles. Tanto é que você observa na palavra que Pedro, ele sai correndo da onde ele estava e corre lá para o túmulo. Mas elas estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. Versículo 9, de repente Jesus se encontrou com elas e disse, que a paz esteja com vocês. Primeiro pilar, querido, na saudação que Cristo faz com elas, preste atenção, a paz esteja com vocês. A paz esteja com você, querido. Diante de tudo que nós estamos vivendo, ou qualquer situação que você já viveu, querido, preste atenção. A primeira coisa que Satanás, ele tenta minar, é a sua paz. Preste atenção, dentro desse contexto, a gente observa que Cristo era a única solução para aquele povo, para aqueles discípulos. Cristo era o Salvador, e agora eles sabiam que Cristo tinha morrido. E preste atenção, você imagina que eles começaram a temer o que poderia acontecer com eles. Preste atenção, se Jesus foi crucificado e morreu, vai acontecer a mesma coisa com a gente. Todos ficaram apavorados, todos ficaram com medo. Mas tem algo que precisa ser fincado, ter convicção no seu coração. A paz não pode ser abalada. A paz não pode ser abalada. Você precisa ter paz. Você precisa ter uma convicção no seu coração, querido. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Imagine aquelas mulheres joelhadas diante de Jesus, vendo as suas marcas nos seus pés. A convicção estava muito mais intensa agora, porque agora não era só ver, era olhar e tocar. Jesus permitiu com que elas tocassem. Jesus permitiu com que elas se dobrassem diante dele. Eu acredito que a intensidade daquelas mulheres em compartilhar aquele momento que elas tiveram ali com a aparição de Jesus era tão intensa, tão grande, que não tinha como não mover o coração daqueles discípulos, não tinha como contagiar aqueles homens. Quão grande é o papel da mulher em gerar paz, em levar paz. As mulheres aqui estão me entendendo? Amém? Vocês têm um papel. Jesus naquele momento, ele comissiona, ele delega algo para aquelas mulheres. Lá no versículo 10 ele diz assim, vão dizer aos meus discípulos para irem para a Galileia, e eles me verão ali. Algo foi comissionado a elas, algo foi delegado àquelas mulheres, mas havia paz. Havia agora não só medo, mas a paz e a alegria de saber que ele estava vivo, que a esperança que naqueles 3 dias estava morta, ressuscitou,
E a salvação estava estabelecida pela obra da cruz do Calvário, porque na cruz do Calvário os meus pecados foram cravados, havia condenação sobre a minha vida, e na cruz do Calvário aquela condenação ficou lá. No segundo pilar fala de fé. Mateus capítulo 28, versículo 6. Mas ele não está aqui, já ressuscitou, como tinha dito. Preste atenção, querido. Ele já havia dito todas as coisas que estavam para acontecer. O que eu preciso crer é no que a palavra diz. Eu preciso crer no que a palavra diz, querido. Quando eu olho para o segundo momento ali dos discípulos caminhando para Emaús, Jesus começa agora a caminhar com eles. E o mais impactante é que Jesus vai ministrando e contando toda a história de tudo sobre ele através da palavra, porque agora a palavra é que ia revelar quem ele é. Antes ele estava revelado como pessoa física, como Deus encarnado. Agora eu preciso da revelação através da palavra. E todo aquele processo da caminhada até Emaús é Cristo ministrando na vida daqueles dois discípulos através da palavra, se revelando através da palavra. Então, se você precisa, preste atenção, nós precisamos ter a revelação de Cristo através da palavra. Eu preciso fincar e estabelecer esses pilares através da palavra. É Ele é o centro de toda a palavra de Deus. Ele está de Gênesis a Apocalipse, porque Ele é a fundação de tudo, Ele é a existência de todas as coisas, querido. Amém? Lucas capítulo 28, no versículo 29, mas insistiram com ele para que ficasse, dizendo, fique conosco, porque já é tarde, e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles. Preste atenção, eu acredito que existe um tempo aqui, até se preparar a mesa. Deus ele já deixou tudo pronto, amém? Tudo está pronto em Deus. Mas eu vejo que aqueles dois discípulos, eu acredito que eles foram organizar, preparar a mesa. Havia um tempo ali. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Queridos, hoje nós vamos ter a ceia. Hoje nós vamos partir o pão. Mas eu quero dizer algo extraordinário que aconteceu naquele momento. No versículo 31, aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus. Deixa eu falar algo, todos os dias, todo momento você precisa ter os olhos abertos, você precisa ver Jesus em todas as coisas, você precisa identificar Jesus em todas as situações. Porque se Ele é o centro da sua vida, Ele tem o controle de todas as coisas. Então você precisa ter os olhos abertos, e para você ter os olhos abertos, você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa se relacionar com Ele. Porque ali na mesa, que é um momento de intimidade, de relacionamento, aonde você conversa, os seus olhos são abertos. Então o que você precisa, querido? Você precisa constantemente estar na mesa com Ele, conversando, desfrutando daquilo que Ele tem para você. Porque entenda, a mesa já está pronta por parte dEle. Não sou eu que tenho que preparar, Ele já preparou, a mesa já está posta, eu só tenho que desfrutar. Eu tenho que ter o entendimento e a decisão de sentar à mesa e desfrutar de tudo aquilo que Ele já tem para mim. Lucas 28, capítulo 44, depois disso, enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito
ao meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui. Querido, se nós pegarmos todos os acontecimentos desses últimos dias, dos últimos anos, dos últimos meses, e alinhar com a palavra, nós vamos ver que a palavra já está dizendo tudo o que está acontecendo. Ela já disse o que estava acontecendo hoje, e ela ainda está predizendo o que vai acontecer amanhã. Então, quando Jesus ele faz menção da condição dele, ele também quer dizer o seguinte: ei, o que vai acontecer na sua vida já está aqui na palavra, eu só preciso crer, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé na palavra, porque o prenúncio do seu futuro, o prenúncio de amanhã está na palavra. Eu preciso prestar atenção, querido, que tudo que eu preciso, tudo que está para acontecer, é a revelação da palavra no meu coração. Quem vai começar a prestar mais atenção na palavra? Quem vai se aprofundar mais na palavra? Porque ela é a base que você precisa. Testemunho, o último pilar. Tem mais pilares, querido, mas eu quero me ater só a esses três. As três, para meu entendimento, essas três principais. Continuando no capítulo 28 de Lucas, no versículo 47. E que em nome dele, a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Preste atenção, eu e você somos o resultado de tudo que começou lá em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, por causa da mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados. Eu e você estamos aqui hoje. Eu e você estamos desfrutando do tempo de hoje, nessa geração, o que aconteceu aqui em Jerusalém. Você é fruto desses testemunhos, da manifestação da mensagem do arrependimento e do perdão dos pecados. Os três pilares: paz, fé e manifestar aquilo que Cristo fez em você, aquilo que Cristo fez na sua vida. Você é um livro aberto. Querido, preste atenção, as pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente. As pessoas vão começar a deslumbrar coisas extraordinárias, milagres que vão acontecer muito mais intenso do que você possa imaginar nesse tempo. O que eu preciso, Nil, é crer. Porque através da sua vida, da minha vida, pessoas vão se render a Cristo, pessoas vão vir e querer manifestar o seu arrependimento, e seus pecados serão perdoados. Elas vão começar a desfrutar de uma vida extraordinária, aquela que você desfruta hoje. Mas isso precisa acontecer através de você, porque tudo que Cristo já fez está pronto. Agora o meu papel é crer. O meu papel é manifestar a paz, o meu papel é manifestar a mensagem, o testemunho de Cristo na minha vida. Não pare, a igreja continua avançando. Agora, se você está estático, preste atenção, não se preocupa. Deus levanta outro no seu lugar. Agora a pergunta que eu quero fazer para você, a igreja, eu não falo para a estrutura, eu falo para você. Será que você vai permitir com que Deus levante outro no seu lugar? É isso? Nil, mas como é que eu vou fazer diante de tudo que tem acontecido? Decretos têm se levantado, igrejas têm fechado, nós estamos abertos em nome de Jesus e vamos continuar abertos, amém? Mas decretos têm se levantado. Deixa eu te falar algo, Satanás não pode parar você. Use todos os meios que você tem e Deus tem colocado. Preste atenção, querido, eu tenho vivido dias e eu tenho falado e orado: Senhor, não permita com que eu perca as oportunidades.
Eu não posso perder a oportunidade. Eu lembro que foi um domingo, acho que foi uns 2 ou 3 domingos, eu estava trabalhando de manhã. E um rapaz de uma outra empresa, que não fazia parte não era mecânico, ele era do check-in, da Azul. Mas a gente tem uma amizade muito bacana. Ele entrou na sala, pessoal, você fez café? Você tem um cafezinho. A gente foi tomar um café. E aí eu mostrei um vídeo para ele. E o vídeo mostrava ali o que tinha acontecido com os judeus. Era uma cena muito forte. E ali a gente começou a desenvolver uma conversa. Eu sei que no contexto, eu estava ministrando para ele, eu estava pregando a palavra para ele. Eu estava falando sobre o amor de Deus, eu estava falando de todo o processo que Cristo fez, por toda a caminhada que Ele fez durante o momento que Ele estava aqui na terra, para que eu e Ele pudéssemos desfrutar o melhor de Deus. Aquele tempo ali, eu acredito que foi mais de 1 hora conversando com ele. Eu comecei a tirar um tempo de oração no meu ambiente de trabalho. Terminava o atendimento do voo, eu comecei a chamar. Eu falava com o líder do pessoal de uma empresa terceirizada que presta serviço nos atendimentos. Falei, cara, eu preciso tem como a gente se reunir durante uns 5 a 10 minutinhos para a gente fazer uma oração, ministrar? Ele, claro, tem sim. E daí em diante, todas as vezes que termina o atendimento, a gente vai para uma sala, se reúne. Eu ministro, eu leio um versículo, ministro a palavra com eles e oro com eles. Deus, Ele quer te usar onde você está. Quando a gente entra na igreja, a gente fica tão maravilhado com esse contexto. Eu falo assim, não, eu quero ser ministro de louvor, eu quero ser um pastor, eu quero ser... Querido, você pode ser o que for, mas se Deus te levantou com o seu trabalho, se Deus te colocou em um lugar, é lá que Ele vai te usar. Ele vai te usar aqui também, mas lá Ele vai alcançar mais vidas através de você. Se algum dia Deus te colocar aqui, amém, esse é o tempo, vai haver o tempo para que isso aconteça. Mas preste atenção, se Deus te levantou em um lugar, valorize o tempo que você está lá, testemunhando a mensagem do arrependimento, testemunhando o perdão dos pecados, através da obra da cruz do Calvário. Eu quero concluir essa mensagem dizendo a você, querido, que o único Filho, o unigênito se fez carne, apresentou o reino de Deus, apresentou o Pai amoroso, e o tão quão Ele era obediente e amado pelo Pai. Ele faz uma apresentação durante 3 anos, manifestando e sobrepondo todas as circunstâncias. É claro que tem um momento, preste atenção, que Ele manda parar o vento, parar a agitação das águas. Mas em outro momento Ele caminha sobre as águas, e pela ousadia de Pedro pede para caminhar também, e Pedro caminha. Isso quer dizer o seguinte, que você pode caminhar sobre as águas, porque Ele sobrepõe todas as situações. Nós somos seres espirituais, nós somos seres sobrenaturais, porque Cristo está em mim, eu sou a habitação dEle.